E aí pessoal, tudo certo? Tudo bem? Meu nome é Mauro, sou um bandista há mais ou menos 25 anos, estudante do ocultismo, do espiritismo e estou disponibilizando aqui no YouTube um curso sobre chakras. E aqui a gente vai falar sobre os 7 chakras maiores, os 21 chakras menores, suas funções, tanto frente quanto verso. Vamos falar sobre os filtros dos chakras, como atuar, qual a importância deles para a saúde do paciente. Você que trabalha no centro espírita, um bandista, trabalha com terapias, trabalha com paciente e vê a parte energética, é muito importante. Bom, esse curso é um curso no modo técnico, mas de fácil entendimento. A gente não fica com enrolação, pega, fala o que tem que falar mesmo e é isso aí. Bons estudos para vocês. Então, vamos começar falando sobre como nossos chakras são afetados no dia a dia. Já perceberam quando você é convocado para uma reunião? O que acontece com o nosso emocional? Se for algo simples, tá de boa, não acontece nada. Mas se for uma reunião um pouco mais séria, com vários envolvidos, diretoria, é um pouco diferente, né? Vamos ver em termos de chakras o que acontece. Então, chegou o dia da reunião, o que todos consideram importante. Assim que entramos na sala, procuramos um lugar onde nos sentimos seguros, onde podemos ver a todos. Um lugar onde nos traga estabilidade. Esse tipo de pensamento está ativando o nosso chakra básico, ou seja, ele já está trabalhando. Já sentados em um lugar seguro, procuramos verificar as pessoas que estão entrando na reunião. Se são pessoas afins, desafetos, aqueles que temos alguma encrenca a resolver, né? Bom, procuramos também aqueles que gostamos. Esse tipo de reação é típico do chakra umbilical. Depois disso, iremos manter o controle emocional, ter o poder sobre si mesmo para chegar ao final da reunião vivo e salvo, né? E o responsável por esse controle é o chakra do plexo solar. Durante a reunião, todos irão se manifestar e dizer as suas ideias, reclamações, defesas, etc. E teremos que apreciar as propostas, aceitar ou não o que está sendo dito, compreender o que está sendo dito, como e por quê. Essa análise é feita com o chakra cardíaco. E aí chega a nossa vez, iremos expor a proposta com a qual achamos mais acertado naquele momento. Seremos notados por todos através das nossas palavras. E agora é a vez do chakra laríngeo. Depois disso, outras pessoas irão falar e vamos analisar as ideias que foram propostas, né, pelas pessoas e por nós. E o chakra responsável é o frontal. E no final da reunião, faremos uma análise de como foi a nossa performance, nosso desempenho, se foi bom, se foi ruim. E essa função é do chakra coronário. Perceberam como uma reunião corporativa mexeu com todos os chakras principais? Mexendo com o nosso emocional e os nossos pensamentos? Bom, vamos então conhecer os chakras e suas características. O que é chakra? Chakra é o nome sânscrito, é uma língua milenar hindu que significa roda de fogo ou disco. São órgãos etéreos ou centro de forças, ou ainda portais de intercâmbio entre planos existenciais, localizados no nosso corpo vital. Então, os chakras captam energia e soltam energia, assim como os nossos pulmões que inspiram e respiram o oxigênio, enviam o ar para a corrente sanguínea e distribuem para as células, certo? Nesse caso, os chakras absorvem as energias necessárias e distribuem ao longo de suas ramificações energéticas, alimentando os 7 corpos. Também eles expelem energias que não utilizamos e com isso temos um equilíbrio e estabilidade. Recebemos energia de todos os lugares numa troca constante. Os chakras são ligados à corrente elétrica da coluna e estão ligados à primeira glândula, que é a pineal. Logo mais falaremos um pouquinho dela. E aí, entende-se que toda ação da mente, quando associada a um sentimento intenso ou emocional mais forte, capaz de produzir transferências extremas de energia. Lembram do exemplo da reunião? Essa troca energética pode ou não ser somatizada e manifestar-se nas variações emocionais que surgem a todo momento no cotidiano de todos nós. Ele gira sempre no sentido horário, retira a energia do prana, absorve e metaboliza essa energia.
Nós temos 7 chakras principais que estão ligados ao sistema nervoso autônomo, ou seja, às glândulas, e temos também 21 chakras menores, esses não estão ligados às glândulas. As glândulas são estruturas que atuam na produção de substâncias importantes para a regulação do metabolismo e manutenção do bom funcionamento do nosso organismo. Cada glândula secreta um tipo de substância com função diferente. Bom, as glândulas são capazes de produzir hormônios, que são agentes bioquímicos que estimulam as diversas funções do metabolismo. Vamos a elas. Glândula pineal ou epífise, que é o chakra coronário. A glândula hipófise ou pituitária, que é o chakra frontal. Glândula tireoide, que é o chakra laríngeo. Glândula timo, no coração, o cardíaco. O pâncreas, ligado ao plexo solar. As glândulas ligadas aos gônadas, que são os testículos e ovários. O esplênico. E glândula suprarrenal, nos rins, ligado ao básico. Os chakras estão ligados ao corpo físico e aos plexos, que são entroncamentos nervosos. E os nervos funcionam através dos impulsos elétricos, como fios elétricos. Por exemplo, há um plexo entroncamento nervoso atrás do coração, e ele promove cargas elétricas para o coração, ligados ao chakra cardíaco, no corpo etérico ou duplo etérico. O sistema nervoso autônomo são nervos que partem do cérebro e ligam as vísceras, ou seja, as glândulas. Eles funcionam por conta própria, sem nossa intervenção. O sistema está ligado às nossas emoções, né? Emoções do ser humano, medo, aflição, ansiedade, etc. As emoções interferem diretamente nesse sistema. Por exemplo, falta de ar, problema de tireoide, gastrite, colite, e aí vai. Não vou comentar sobre as glândulas, mas vamos falar um pouquinho sobre a glândula pineal, pois ela é considerada um órgão sensorial. A glândula pineal transforma estímulo magnético em estímulo químico, e com isso ela consegue diferir as irradiações de ondas astrofísicas. Por exemplo, como sabemos que está na hora de acordar, está na hora de dormir, se está claro, se o sol já está lá fora ou não, né? Isso que é controlado por esse computador que nós temos, bem no meio da nossa cabeça. A Lua tem um ciclo de 28 dias e a mulher tem a ovulação da mulher acontece a cada aproximadamente 28 dias. Né? Quem comanda esses hormônios reprodutivos femininos é a pineal. Com isso, campos elétricos magnéticos da natureza são sintonizados com os nossos órgãos sensoriais, através da pineal. Ela capta as irradiações eletromagnéticas do Sol, da Lua, etc. Os chakras estão ligados à corrente eletromagnética que acompanha a coluna, e essa corrente está ligada no meio do cérebro, na glândula pineal. Então, caso você trabalhe espiritualmente com passes, com transmissão energética, pêndulos, passes com velas, ervas, pedras ou outro tipo, é importante que se limpe a região do chakra coronário, onde está a glândula pineal. Mentalize a pessoa sendo racionalizada, o mental sendo racionalizado, com claridade nos seus pensamentos, pensamentos objetivos. E através desse chakra, mentalize a energia que desce para todo o corpo energético da pessoa. Essa é a localização da glândula pineal. Ela fica bem no meio da cabeça, entre os olhos. E ela é pequena. Essa glândula é um computador que detecta cada chakra. Por exemplo, a energia sai do cérebro, da pineal, vai para o coração e é absorvida pelo chakra cardíaco. E ela retorna ao chakra coronário, né? E é um círculo. É um sensor que avisa como está o funcionamento de todo o sistema. Da glândula pineal, vai para o estômago, absorvida pelo chakra gástrico, através do corpo energético, e de lá, ela volta para o coronário, que é registrado pela glândula pineal. Caso a pessoa esteja com algum problema, e neste exemplo, pode ser um problema emocional, né? A energia não retorna ao coronário e ela fica presa no estômago. E aí vai gerar uma concentração energética
e é onde pode provocar as doenças. Nesse exemplo que eu dei agora, pode ser gastrite, úlcera, etc. Nesse slide, tento representar os meridianos do corpo, porque é onde a energia captada pelos chakras é distribuída, né, através dos meridianos. Mas, Mauro, o que é isso? Bom, são canais com pontos energéticos que percorrem todo o corpo, sendo na horizontal e na vertical. E, através dessas ramificações, a energia chega aos chakras microscópicos, localizados nas células. As energias entram pelo chakra do perispírito, tanto quanto pelo chakra do duplo etérico. Mas um pouquinho mais para frente, nós vamos falar entre as diferenças de um e do outro. Neste caso, a medula é o grande canal condutor de energia. É onde está o canal eletromagnético do corpo energético. Então, a energia flui através de dutos ou meridianos, que são canais, espécie de veias, onde são conduzidas energias ao invés de sangue. Os chakras principais estão localizados conforme a figura que eu coloquei agora. Irei comentar de forma mais elaborada todos os chakras nos próximos slides, mais para frente, tá certo? Aqui é apenas um resumo para poder ilustrar. Então, o coronário está ligado à espiritualidade. O chakra frontal, a energia dos olhos, narinas, a intuição, visão. O laríngeo energiza as cordas vocais, laringe, respiração, alimentação. A expressão na vida, né, psicofonia, está ligado a ele. O chakra cardíaco é a expressão de sentimentos. O chakra do plexo solar absorve as sensações nos médiums quando não temos a visão, mas a sensação de energias. Energiza o estômago e as abdominais. O chakra sacro está ligado à sexualidade e aos líquidos do corpo. O chakra básico ligado às energias da terra. Como vemos na figura que eu acabei de colocar, os chakras da parte frontal estão ligados à parte dorsal e são divididos assim: centros de sentimentos ligados ao chakra laríngeo até o esplênico, centros da vontade ligados aos mesmos chakras, mas no dorso, e os centros mentais ligados ao chakra frontal e coronário. Comentarei mais para frente um pouquinho os dois lados aos quais os chakras estão ligados, pois cada um tem uma função diferente. Na cultura hindu, ouvimos falar que cada chakra tem um determinado número de pétalas. Vocês já viram isso, né? Sendo básico com o menor número, ou seja, 4. E o coronário com o maior número de pétalas, mais ou menos 980. Na verdade, cada chakra tem um vórtice dentro de um vórtice. Todos eles giram no sentido horário, promovendo a troca energética. E quando ele está parado ou funcionando de forma anormal, devemos arrumá-lo ou alinhá-lo, como muitas pessoas falam, né? Ou seja, alinhamento de chakras. Veja na figura, tem um chakra dentro deles tem alguns vórtices. E na figura abaixo temos o chakra de uma criança. Percebam que ainda não está desenvolvido. Então, se uma criança de 6 meses ainda não fala, significa que seu chakra, dessa maneira, ainda não está desenvolvido. Nessa figura, temos a visão do chakra rodando, visto de frente. E abaixo dele, onde temos a boca que absorve a energia, o núcleo e o talo dele. O talo está ligado à corrente eletromagnética, situada em nossa coluna, e daí é distribuída aos meridianos. Já vi pessoas dizendo que o chakra gira para a direita quando está absorvendo energia e gira para a esquerda quando está soltando energia. Mas isso de forma constante, como nossa respiração, ou seja, a cada segundo gira para a direita e volta para a esquerda, mas não é assim que ele funciona. Ele deve girar sempre no sentido horário. Se ele estiver girando para a esquerda ou parado, ele está com problema e deve ser corrigido.
Mas como corrigir ou alinhar um chakra? Sinta o chakra e cada pessoa sente de uma forma diferente. Pode ser que esteja quente ou frio, pesado ou leve, pode sentir algum calombo ou buraco, pode bocejar algumas vezes enquanto estiver sentindo aquele chakra. Então, cada um tem um modo de perceber o chakra. Mas assim que você detectou o problema, direcione a mão para o chakra e caso perceba que, além do que acabei de falar, ele tem larvas ou está com algum tipo de energia que cause uma certa repulsa, direcione a mão e mentalize uma cor adequada para a limpeza daquele local que você percebeu. No caso de larvas, pode ser a cor violeta ou a cor azul. Essas cores têm uma frequência alta e eliminam sujeiras astrais, como larvas astrais, etc. Ou ainda, se usar velas no seu passe, deixe a chama da vela entre o chakra e a sua mão e direcione a energia necessária para que o chakra fique limpo e rodar no sentido horário. Comento isso no curso sobre cores e também no curso sobre elementais, explicando cada um deles. Pessoal, nesse slide coloco o funcionamento dos chakras, tamanho, cor. O tamanho dos chakras depende da evolução da pessoa, claro, e das vibrações que emitimos, né? Pessoa elevada, eu digo elevada espiritualmente, moralmente, tem maior número de giros e maior absorção, porque conseguem canalizar uma quantidade maior de energia. São pessoas que trabalham espiritualmente e que são compreensivas e caridosas. Seus chakras são amplos, brilhantes e translúcidos. Dá uma olhadinha na tabela que eu coloquei. E pode alcançar de 15 a 25 centímetros. A pessoa que não trabalha espiritualmente, que não se dedica à caridade, a ajudar outras pessoas, tem um chakra menor, com menor número de giros, menor absorção energética. Eles são opacos, não têm um colorido irradiante como o outro. E o tamanho é de cerca de 5 centímetros. Lembre-se que, caso você não consiga ver, basta senti-los. Claro que isso se você tiver um pouco de experiência no tratamento energético ou espiritual. Caso não tenha, e é novo, tratamento terapêutico ou espiritual, vai treinando para sensibilizar as mãos e aos poucos vai conseguir sentir isso e outras coisas com os chakras e aura do paciente. Lembrando que falo sobre aura em outro curso também, lá na plataforma. Bom, aqui eu tento mostrar um pouco do funcionamento dos chakras, né? Mostro o movimento dos chakras, que é o resultante do choque de duas forças. Uma vindo de cima e a outra vindo de baixo. De cima vêm as energias sutilíssimas e fortes, e de baixo vêm as energias primárias, agressivas e vigorosas que sobem pela Terra, carregadas de impurezas, que é pelo éter físico. É semelhante à corrente de ar frio que descem das nuvens carregadas de água e entram em choque com a corrente de ar quente que sobem da Terra. E aí resulta no quê? Em furacões, redemoinhos, não é isso? É o que mostra aqui, é o funcionamento dos nossos chakras. Existem 3 tipos de energia com frequências diferentes que são absorvidas pelos chakras. São elas: energia espiritual, sutil, energia do prana e energia física ou da Kundalini. Essas energias, com frequências diferentes, são absorvidas pelos chakras de forma geral. Mas cada energia que mencionei tem sua absorção no corpo energético de forma específica. Ou seja, cada chakra tem absorção de forma eficaz sobre uma das energias. Vamos lá. Energia espiritual. A principal entrada ou absorção é pelo chakra coronário. Tem a frequência correta de absorção e é mais forte. Mas se esse chakra estiver com algum problema, o chakra frontal, que é o próximo, irá absorver essa energia. E se ele estiver com algum problema, o próximo, o chakra laríngeo, fará esse papel, mas não com a mesma eficácia do que com o chakra coronário. Tá bom? 2. A principal entrada de energia do prana é pelo chakra esplênico, que é o mais forte.
Ou, se ele estiver com algum problema, é o próximo, será absorvido pelo chakra gástrico e depois pelos demais chakras. No caso do item 3, a principal entrada ou absorção da energia física é através do chakra básico. Ou, se ele estiver com algum problema, será absorvido pelos chakras acima dele. Sendo que, cada vez para cima, a absorção será menor, porque a frequência do chakra vai ficando cada vez diferente, cada vez mais alta, tá bom? Temos chakras ou centro de força no duplo etérico e no perispírito. Os chakras do duplo etérico e do perispírito estão intimamente ligados uns aos outros e eles atuam sobre o corpo físico. Vamos ver primeiro o chakra do duplo etérico. Ele está localizado de 5 a 6 milímetros do corpo físico. São responsáveis pela vitalização do corpo físico. São órgãos semimateriais responsáveis pela comunicação e pela reciclagem das energias espirituais para o corpo físico e vice-versa. É o intermediário entre o físico e o perispírito. São chakras temporários e vivem enquanto o corpo físico existir. Os chakras do perispírito captam as energias, as vibrações do espírito e as transferem aos chakras do duplo etérico, que as filtram e as remetem para o físico. São chakras permanentes e, conforme a evolução do espírito, se evoluem para a luz. Eles vão ficando mais sutis, brilhantes e maiores. Vejam a diferença em termos de traçado do corpo físico para o duplo. O pontilhado é mais grosso e do duplo para o perispírito é mais fino, ou seja, mais sutil. Então, quanto mais interior, quanto mais longe matéria ou do corpo físico, as energias serão mais sutis. Pois cada corpo pertence a uma vibração, a uma frequência diferente. Veja essa figura. O chakra continua através do talo e se liga à corrente vertical. E seguindo o talo, teremos outro chakra do outro lado. Na frente do chakra há uma tela. Consegue perceber? É uma proteção. Essa proteção é o filtro do chakra e é importante. É claro que quando estamos atendendo o paciente, não iremos conseguir ver o filtro e ver se está tudo bem com ele, certo? Mas iremos perceber de outra forma. Então, vamos comentar sobre os filtros. Entre os chakras do perispírito e do duplo etérico existe uma tela ou filtro. Ele protege o chakra, evitando a abertura prematura da comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Sem ele, iríamos lembrar todas as nossas experiências das vidas passadas, acumuladas no cérebro espiritual. Isso é legal, né? Não é legal. Caso o filtro seja lesionado, rompido, teremos um problema. A qualquer momento, uma entidade poderia introduzir pensamentos, emoções negativas, ou mesmo induzi-la de modo mais atuante, muito mais forte e sem defesas para se proteger. Por exemplo, uma pessoa que usa drogas tem seu mental modificado, seus pensamentos bagunçados, sua estrutura de concatenar pensamentos estão abaladas. Algumas têm sensações de perseguições, alguém o está seguindo por aí, e aí vai, né? Essa pessoa teve o seu filtro protetor dilacerado, machucado, e a partir daí, os espíritos obsessores, brincalhões, espíritos são alimentados pelas sensações das drogas, entram em frequência com ele e conseguem manipular de forma mais fácil, mais atuante, mais forte o mental do usuário de drogas. E esse passa a ter sensações ruins, ver vultos, ver coisas ruins que ninguém está vendo.
É claro que as drogas danificam tanto a parte cerebral e psíquica, quanto ao espírito e o corpo energético. Esse filtro, com o tempo, irá se regenerar e voltar ao normal, caso a pessoa tente se melhorar, deixando as drogas, como as bebidas e outras substâncias que afetam o funcionamento dos chakras. Bom, ele serve também para impedir as atividades do espírito durante o sono. A tela também pode ser lesionada através de um susto enorme, uma ira, uma raiva muito grande, né? Por isso, é legal manter a calma em todas as situações. Ou ainda, abrir o chakra de forma desequilibrada e prematura através de rituais para desenvolver determinados chakras. Nós vemos por aí algumas coisas assim, né? Pessoas que ensinam como abrir os chakras, dizendo que você vai obter a capacidade da terceira visão, por exemplo, ou do desenvolvimento da sua Kundalini, que fica no chakra básico. Mas isso, sem uma supervisão adequada, correta, pode trazer transtornos, traumas e alguns malefícios para a pessoa. Pode ser muito perigoso e danoso. Drogas, bebidas, narcóticos queimam a tela e ficamos com as portas abertas para as energias malignas. Qualquer lesão no filtro protetor é grave desastre. Percebam nessa figura os 3 chakras, cada um com um estado diferente, mas os 3 estão doentes. O primeiro está sobrecarregado de energia negativa e com isso está bloqueado ou ainda parado. O segundo, devido a uma emoção mais forte, por exemplo, raiva, revolta, ódio, sei lá, etc., está desfigurado e sem funcionar corretamente. O terceiro chakra está com uma das suas pétalas sem funcionar, ou seja, não está funcionando na sua totalidade. Estou puxando aqui para vocês poderem ver um pouquinho mais, ó. Essa região aqui. Ela não está funcionando. Aqui está tendo um vazamento de energia. Nos 3 casos, a cura virá através da limpeza energética, ou seja, mãos emitindo energia, e se conseguir visualizar cores, é muito melhor, pois o trabalho será mais efetivo. Pode ser através de velas, cores, pedras, ervas, símbolos, onda dos orixás, etc. Claro que cada qual usará a ferramenta que mais tem conhecimento e que se identifica mais, não é? Depois da emissão de energia de limpeza, deve equilibrar o chakra com a emissão de energia a fim de estabilizar aquele local. E isso pode ser feito com a cor azul. E o mais importante é que o paciente tenha em mente que ele deve mudar os seus hábitos morais. Atitudes para que não fique com os chakras sem seu correto funcionamento. Como comentei anteriormente, temos chakras por todo o corpo, mas temos 7 principais e 21 chakras menores, certo? Vamos falar primeiro sobre os chakras menores e depois entraremos nos chakras maiores e as suas funções, tá bom? Vejam na figura. Cada ponto corresponde ao chakra menor, certo? Vamos lá. O primeiro e o segundo ponto são chakras podais ou dos pés. Eles estão localizados na parte inferior de cada pé. São os chakras básicos, os que se mantêm com os pés no chão. Se sobrecarregarmos nossos chakras mais mentais, nossos pés ficarão frios e sem energia. Sua cor é preta e toda a gama de cinzas, beleza? Eles ajudam a restaurar a autoconfiança das pessoas, né? A pisar firme e saber o que querem. Eles se relacionam com a maneira como nos movemos pela vida. Logo acima temos o chakra 3 e o chakra 4. Eles estão localizados na região posterior dos joelhos. Os joelhos são pontos de drenagem de toxinas, tanto físicas quanto aquelas produzidas no processamento de cargas psíquicas. Eles carregam o peso físico e todas as coisas que não toleramos. Os chakras do pé e do joelho formam uma estrutura de suporte
energético que nos conecta à Terra. Quando o paciente queixar de dor nas costas, entre muitas outras dores, lógico, pode verificar se os pés e os joelhos estão com excesso de energia e se a energia está sendo levada até o chakra base. Porque se a energia não fluir corretamente, o acúmulo ou falta de energia causa dores. Logo acima, temos o 5 e o 6, que estão bem nas gônadas. Esses dois centros estão localizados na região pélvica e estão relacionados à produção de hormônios, testosterona ou estrogênio e progesterona, dependendo das relações físicas da pessoa. Eles também estão relacionados à relação que tivemos quando crianças com o pai, relação ligada no lado esquerdo, e com a mãe localizada no lado direito. O número 7, relacionado ao chakra hepático. Ele está localizado no lado direito do estômago. Saberemos que localizamos o ponto porque há uma sensação que pode ser definida como uma dor, fixação nos dentes, desconforto. Esse chakra ele é disfuncional em um grande número de pessoas devido à má nutrição, sobrecargas no plexo solar, raiva, sentimentos, etc. Esse chakra ressoa com a cor amarela, citrino, a meio caminho entre o amarelo limpo, o plexo solar, o verde, né, que é o chakra do coração. O número 8 é o chakra substernal. Está localizado no centro do peito, no final daqui do externo, abaixo do processo tifoide. O que é isso aí? É o apêndice ou a cartilagem que forma a extremidade inferior do externo. Nele, inserem-se vários músculos do abdômen e pode ser partido. Em alguns casos, pode causar danos através de perfurações, né? Este lugar que esse chakra secundário ocupa é muito importante. Pode haver uma distensão ou uma contração da rede de canais de energia. Se contrair, a rede fecha e não há mais troca de energia. Se for esticada, a rede fica instável, corre o risco de quebrar e ocorrer vazamentos de energia. Os sintomas de drenagem de energia são oprimidos, uma sensação de vazio, uma sensação de não poder respirar todo o ar necessário, sabe? Sua cor é verde esmeralda. É um ponto reflexo do coração. Bom, do outro lado nós temos o chakra entre as omoplatas, que é o número 9. Esse chakra está localizado na altura da quinta vértebra dorsal, mais ou menos, entre as omoplatas, e é conhecido como ponto de opressão. Isso é causado por perdas afetivas, nas quais o estresse afeta o coração, afeta a frequência cardíaca e a circulação da energia emocional. Quando nossas emoções estão perturbadas, nosso coração também está perturbado. Sua cor é amarela. Um pouquinho mais para cima, temos o chakra do baço, frente e verso, localizado no lado esquerdo do corpo, um na frente do outro, nas costas. Esse chakra secundário recebe a energia do prana e a transforma para distribuí-la pelos 5 primeiros chakras principais. Esses 2 chakras menores, juntamente com os 2 anteriores, formam um círculo, né? É uma circulação de energia que é ativado por pensamentos de gratidão. O chakra do timo é o número 12, está um pouquinho mais para cima. É o chakra do amor universal, da paz, da compaixão. O desenvolvimento do sistema imunológico e da glândula timo participam do despertar desse chakra, o que faz com que ele se torne mais forte. Assim como os 2 chakras do baço alimentam os 5 primeiros chakras principais. O chakra do timo é a porta de entrada para a cabeça. Bom, o 13 e o 14, chakras localizados nos pulmões. Esses 2 chakras secundários compartilham uma localização física com os chakras pulmonares, como eu comentei agora.
representam o órgão da respiração, o sopro da vida, e estão relacionados com a vontade de viver e com os nossos modos de vida. Respiramos como vivemos. Os chakras do peito representam o amor maduro, o amor que é dado, né? A depressão é um sintoma desses centros, quando eles estão em desarmonia. Temos agora o número 15 e o número 16, os chakras das mãos. Estão localizados no centro da palma das mãos. Estão associados à cor branca ou à transparência, pois são os condutores da energia Reiki. Esses dois chakras estão relacionados à criatividade, autoexpressão e como nos conectamos com o mundo. Transmitem energia curativa e recebem informações do universo. São canais de informações e de energia, como antenas que projetam luz, inteligência e amor. Eles são usados para enviar energia de cura, limpar a aura, carregar energeticamente cristais, objetos, abençoar, proteger e agradecer. Temos aí agora os 17 e 18, chakra das articulações. Esses dois chakras secundários estão localizados na articulação da mandíbula, um de cada lado. Representam a articulação de processos automáticos, com intuito, liberdade e livre-arbítrio, raiva reprimida, sentimentos de injustiça, remorso. Tudo isso causará desequilíbrios nesses dois chakras secundários. Um sintoma muito claro de que algo está errado com esses chakras é o bruxismo. O chakra dos olhos, número 19 e 20, como a gente vê aí. Bom, como eu acabei de falar, eles estão localizados nos olhos. Correspondem à vontade, lado esquerdo, e ao amor, ao lado direito. São como antenas, recebem e emitem energias. O número 21 é o chakra do altar maior. Ele é o mais desconhecido de todos. Situa-se na região occipital e é um centro de consciência. Desenvolvemos esse chakra quando nossas ações são puras e a vida é sagrada para a gente. Vamos falar agora dos 7 chakras principais. Lembrando que, quando eu comentar que o chakra está fechado ou aberto, é apenas um modo de dizer que ele não está funcionando corretamente, da maneira que deveria. Tá bom? Bom, o chakra tem que girar sempre na posição dos ponteiros do relógio, porque aí ele está captando energias para os seus 7 corpos. Se ele girar na posição contrária, as energias estão se esvaindo, saindo de você. Vamos começar pelo chakra básico, então. Esse chakra está localizado na base da coluna vertebral, no púbis, e é de cor vermelha, de uma forma geral. Esse chakra possibilita a relação com o mundo das formas e também em se relacionar com as leis do mundo físico e da vida social. Está relacionado com a vontade de viver e a quantidade de energia física. O cóccix atua como uma bomba, enviando energia da terra para cima, pela espinha. Esse chakra é da onde tiramos a vitalidade para crescer, para fazer, para viver. É a vontade de fazer as coisas. Quando estamos apáticos, é nesse chakra que devemos trabalhar para a captação equilibrada de energia. Temos nesse chakra a saída de ectoplasma mais intenso, mais carregado, de vibrações mais animalizadas. E isso ocorre com maior frequência quando nos deixamos levar por nossos sentimentos, pelo nosso ego. Nos casos de vampirismo, as energias sexuais são sugadas desse chakra. Aí a vítima tem pensamentos recorrentes de conteúdo sexual, erótico, ou seja, a corrente negativa desse chakra liga-se ao chakra frontal, onde vários cenários de ilusões são criados em termos de sexo. Então, quando você atender um paciente nessas condições, trabalhe no chakra básico e também no chakra frontal,
aliviando a carga de cenários ilusórios, óbvio, que o paciente esteja vendo ou sendo induzido a ver. Se você sentir que o chakra básico está apático, trabalhe também nos chakras menores, que estão nos joelhos e nos pés. Pois se a energia não fluir direto de baixo para cima, o paciente terá dores nas pernas ou ainda dores nas costas. Quando o chakra básico está funcionando de forma correta ou aberto, a pessoa terá, você vai perceber isso, prazer na vida, realização dos seus desejos materiais. Quando esse chakra não estiver funcionando ou estiver fechado, a pessoa estará assim, sem vitalidade, sem força física, sem vigor, pensamentos com atitudes mais violentas, mais extremas, enxaquecas, alergias, acúmulo de energia nos joelhos. Em alguns livros, o chakra básico refere-se ao sexo, e em outros é o chakra esplênico, tá? Fica essa observação aí. O chakra esplênico está localizado próximo ao umbigo e ele é de cor laranja. Ele absorve energias do Sol, nutrindo e revitalizando todo o sistema sanguíneo e as nossas células. Ele é um armazenador de energias e está ligado ao chakra laríngeo. O termo esplênico vem da palavra spleen, que significa baço em inglês. Estão ligados às gônadas e não ao baço, porque o baço não é uma glândula. As escolas hindus de antigamente, acredito que têm vergonha de falar sobre o sexo e elegeram o baço como o principal. Este chakra está ligado aos líquidos do corpo humano e não ao sexo. A filtragem e metabolismo dos líquidos são feitos por essa região. Lembrando que 70% do corpo físico é líquido. Esse chakra está associado ao processo de vampirismo consciente e também inconsciente. Sempre tem cordões energéticos negativos nos pacientes que passaram comigo nesses anos todos aí. É uma das formas uma das formas de cortar esses cordões é direcionando a chama de uma vela branca ou laranja para esse chakra e mentalizar que o cordão seja cortado e purificado. Caso sinta que outros chakras estão apáticos ou sem energia, você pode enviar o excesso de energia desse chakra para esses que estão apáticos, desequilibrados, tá? E com isso você vai conseguir equilibrá-los. Um pouco antes eu tinha comentado sobre desenvolver os chakras sem a devida supervisão. E com a energia Kundalini é a mesma coisa. É perigoso. Deve-se tratar este chakra nos casos de anemias, leucemias e o sistema imunológico de uma forma geral. Quando esse chakra está aberto, a pessoa terá fluidez aos líquidos do corpo, alegria de viver, de conviver com pessoas, descoberta da individualidade. E quando ele estiver fechado, a pessoa pode sentir falta de limites, não segue as regras, fuga da realidade. A pessoa prefere o isolamento, não quer se relacionar com ninguém, não assume seus atos, passa a ser um covarde. Faz sexo apenas para descarregar a sua vontade, as suas energias. Não tem amor nisso. Ele pode ter impotência, ter uma carência afetiva, sente-se inseguro em relação a outras pessoas. Lembram-se, no começo, quando eu comentei sobre os chakras na frente do corpo, né? E atrás, ligados entre si, os dois. Vamos falar do dorsal do chakra esplênico. Quando a pessoa está com esse chakra fechado, ela não atinge o orgasmo, tem ejaculação precoce, não há amor no convívio com o seu par, não há entendimento e compreensão entre eles. O chakra plexo solar está localizado acima do umbigo e é de cor amarela. É por esse chakra que o ser expressa seus medos, suas culpas, instintos, emoções. Tá? Também está ligado ao relacionamento das pessoas. É o centro das emoções. Nesse chakra que temos o descontrole emocional
E isso se dá através do congestionamento das emoções acumuladas no corpo astral ou emocional. E a saída ou entrada de energia está ligada a este chakra. É por esse chakra que é regulado a distribuição de energia metabólica, desculpa. Ou seja, revitalização do corpo físico e do corpo etéreo. Esse chakra pode ser um obstáculo entre o coração e a sexualidade, pois se ambos estiverem abertos e o plexo solar fechado, então os dois funcionarão separadamente. Com isso, o sexo não estará ligado ao amor e vice-versa. Também é retirado ectoplasma para os trabalhos de cura. Lembrando que não é apenas desse chakra que temos a saída de ectoplasma, certo? Quando o plexo solar está aberto, a pessoa percebe a realização de seus desejos, tem entusiasmo em vivenciar experiências como processo de aprendizado, aceitam a realidade como ela é, tem uma vida emocional satisfatória e equilibrada. Quando o plexo solar está fechado, a pessoa tem exagero nos seus instintos e emoções, vive na ilusão e não consegue se desenvolver. Os seus desejos da personalidade são mais fortes do que da sua alma, do seu espírito. Tem apatia, tem vontade de fazer nada. Daí temos o desespero, a raiva, o fracasso, a depressão, a frustração. No plexo solar dorsal, temos a cura do corpo e a cura espiritual. Está relacionado à saúde. Nas pessoas que são curadores, esse chakra é maior, porque eles captam essa energia e enviam a pessoa que está doente. Esse chakra cardíaco está localizado no centro do peito, de cor verde ou rosa. É por esse chakra que as pessoas amam umas às outras. É por ele que as pessoas são ligadas entre si. É o chakra onde as pessoas conseguem ver a beleza nas coisas, ver a beleza interna das pessoas. Esse chakra é o mais importante para a cura. Acontece assim, as energias que são metabolizadas sobem pela corrente vertical e entram através da raiz energética do chakra cardíaco, antes de saírem das mãos do curador. Nesse processo de cura, o coração transforma as energias do plano da Terra em energias espirituais e vice-versa, para depois sair pelas mãos ou chakras direcionados ao paciente. Quando estiver atendendo o paciente, mentaliza a energia sendo absorvida pela mão, no caso pela mão esquerda, passando pelo cardíaco, o mentalista está passando pelo cardíaco e saindo pela mão direita. Ele é o chakra intermediário entre os 3 superiores e os 3 inferiores. Deve-se haver um equilíbrio para colocar o amor para fora, sem perder a razão. Desse chakra é retirado o ectoplasma translúcido de cor rosada para os trabalhos de cura pelas entidades. A ausência de vitalidade nesse chakra, ou ainda a falta do seu desenvolvimento, produz pessoas pragmáticas, secas, muito racionais, ou sem percepção de harmonia das belezas da vida. Não têm compaixão pelos seres. São pessoas que não deixam de lado as suas ideias e convicções. Não tentam entender o outro próximo. Apenas querem realizar o seu objetivo, mesmo tendo que passar por cima de todos, de pessoas. Quando esse chakra está aberto, a pessoa sente o envolvimento com o belo, é entusiasmada, consegue trabalhar de forma em equipe, né, de forma agradável. A pessoa sente-se com amor e compreensão, compaixão, amizade, tem sensibilidade com as pessoas, animais, plantas. Quando esse chakra está fechado, a pessoa sente que a vontade de todas as outras será contra ela. Ela se torna alguém egoísta, sente-se superior aos outros, desconfia de todos, não tem amor próprio, guarda muitas mágoas, culpas, invejas, etc.
cardíaco dorsal está associado à vontade do ego. São positivas ou negativas. É o centro pelo qual agimos no mundo físico. Como estamos agindo em relação aos outros. O chakra laríngeo está associado ao elemento éter. Tem a cor azul claro e vivo e está localizado bem na frente da garganta. Ele liga o corpo mental inferior e o emocional. É o equilíbrio entre a razão e a emoção. É através dele que recebemos e transmitimos nossas mensagens, nossas vontades, nossos pontos de vista. Como recebemos tal comunicação? Com entendimento ou com revolta? Com compaixão ou com raiva? Como transmitimos nosso recado? Nosso ponto de vista com compreensão pelo próximo ou com raiva? É daí que teremos ou não a compreensão para com as pessoas. Assim nossa capacidade de interação com o mundo depende desse chakra. Ele expressa a comunicação dos sentimentos. Comunicação e a consciência do eu. Está associado à responsabilidade de nossas necessidades. Assumir o que fazemos. É a consciência que temos de nós mesmos em relação ao mundo. Autoestima e culpa. Humilhação, revolta, vitalizado, desvitalizado. O ser age ou reage no meio onde vive de forma positiva ou negativa. Se sua visão do mundo é negativa, alimentará suas expectativas com coisas ruins, negativas. Lembre-se que é a partir desse chakra que os alimentamos. Então vamos nos alimentar com coisas boas e positivas, certo? Quando esse chakra está aberto, temos boa comunicação verbal, magnetismo verbal e energia da palavra, bom entendimento e compreensão do que foi dito, do que está sendo dito. Não distorce as palavras, né? Tem percepção em servir aos outros, entendendo a necessidade das pessoas. Interpretação positiva dos eventos ocorridos. Em tudo consegue ver coisas boas. Não há reclamações do que ocorreu, do que vai ocorrer. Quando esse chakra está fechado, a pessoa não consegue se expressar. Tem dificuldades em falar o que ela precisa, tem dificuldades em entender o mundo e as suas ações. Não quer entender, consegue distorcer a realidade. Temos o sentimento de rejeição, inferioridade e outros ligados a ele no corpo físico. Estão ligados aos dentes, gengivas, artrite, asma, infecções. O chakra laríngeo dorsal está relacionado ao sentido do eu, da pessoa, dentro da sociedade e na vida profissional. Se a pessoa estiver satisfeita com o seu trabalho, bem ajustada, onde ela trabalha, seu chakra estará aberto. Mas se a pessoa não tenta colocar o melhor de si em seu trabalho, não quer desenvolver, o chakra estará fechado. Nesse caso, ela usará como desculpa o fato de não ter tido uma boa oportunidade para demonstrar o quanto ela é boa profissionalmente. Seu orgulho não deixará ver que ela precisa melhorar em alguns pontos para obter um aumento, uma promoção, etc. Poderá fazer cursos, ter um melhor relacionamento, melhor compreensão, maturidade para comandar uma equipe e etc. Se sentirá vítima da situação e não quer fazer nada para mudar isso, certo? Sentido do eu dentro da sociedade e da profissão, realizado ou não no contexto profissional. Se não estiver pleno, será orgulhoso e não assumirá o seu descontentamento. Sentirá vítima da vida e não ter um emprego bom. O chakra frontal está localizado entre as sobrancelhas. Tem cor índigo ou púrpura. Está associado à capacidade de ver e compreender conceitos mentais, os conceitos de realidade, universo da pessoa, ou seja,
como vemos o mundo e como o mundo nos vê. É responsável pela visão material e espiritual das coisas e da vida. A inteligência, o raciocínio, a concentração, a comunicação mental. Quando ele está em desarmonia, o chakra frontal retira energia do coronário e isso gera hiperatividade mental e provoca o esgotamento, além da apatia e estresse. Quando retira energia do cardíaco, há uma cobrança consigo mesmo e com o próximo. Se torna egoísta, pensa apenas nela mesma, é arrogante. Nos casos de falta de vitalidade, a pessoa tem dificuldade de aprendizado e um olhar deturpado sobre a vida e a moral, além da falta de bom senso. Nesse caso também, a pessoa terá dificuldade de autocrítica e um embasamento da visão psíquica, embasamento. Quando a pessoa tem esse chakra funcionando de forma correta, é até um pouco mais que os outros, mas de forma equilibrada, tem maior facilidade em alinhar a razão ao sentimento. Ou seja, fluxo energético do coronário e do cardíaco. Assim, a pessoa apresenta-se mais ponderada em seus pontos de vista, com maior exatidão e sem excessos provocados pela visão anterior. Quando ele está aberto, temos uma visão mais ampla da vida, um bom senso, facilidade em alinhar razão e sentimento, compreensão. Quando ele está fechado, misturam a realidade com a fantasia, cegado pela ilusão. Falta de bom senso e coerência. Só consegue olhar para si mesmo, não vê nada na sua frente. Falta de ideais criativos, geração de ideais negativos, não entende o lado espiritual e moral das coisas. O chakra frontal dorsal está ligado às ideias criativas formuladas pela pessoa. Se o chakra estiver aberto, a pessoa conseguirá realizar seus projetos de forma que foram idealizadas. Os seus projetos serão concluídos de uma forma legal. Se ele estiver fechado, a pessoa terá dificuldades em realizar os seus projetos conforme ele idealizou. Não serão concluídos de forma correta. Por exemplo, a pessoa faz um projeto de uma casa, visualiza cada cômodo onde cada um ficará. Com esse centro energético fechado, a pessoa não conseguirá concluir como foi estipulado e o projeto não ficará pronto, mas todo desvirtuado. Além disso, a pessoa acaba roubando de outras pessoas ideias criativas ou projetos interessantes. Já vimos isso nas empresas, né? Onde um tenta ser mais que o outro. O chakra coronário fica no topo da cabeça. A sua cor pode ser o violeta, o branco ou o dourado. Este chakra comanda a espiritualidade do ser e as suas experiências. Conecta-se a pensamentos superiores. Lembram-se da glândula pineal? Lá no começo, quando eu comentei, deve-se trabalhar na glândula pineal e pedir para que todos os chakras sejam abertos, alinhados, que o fluxo passe a funcionar da melhor forma, que o mental da pessoa seja racionalizado. O coronário está ligado ao chakra básico, porque recebe essa energia e transforma em atividade superior. Então, quando está congestionado com excesso de energia, a pessoa sentirá pressão na região da cabeça e pode ter dores. Com isso, a pessoa deve ser tratada através de passes dispersivos para equalizar a sua energia absorvida por esse chakra, pois ele não dá conta de metabolizar os elementos mentais que fluem. É através do coronário que todo o sistema nervoso se conecta à fonte universal da vida e também às fontes extrafísicas de forma mais intensa. Ou seja, os canais de comunicação com a vida extrafísica são ativadas diretamente por este chakra, porque está ligado à glândula pineal. Quando ele está aberto, transforma o eu em ser universal.
paz, equilíbrio, satisfação consigo mesmo, sabedoria, felicidade. Quando o chakra coronário está fechado, a pessoa sente que ela se sente insegura, desorientada, ela tem distúrbio do sistema nervoso central, né? Pode ser que tenha derrames, tumores cerebrais, pode ser que tenha toque. Essa figura mostra o antes e depois de um tratamento nos chakras. Percebam que abaixo do chakra do coração, os chakras estão desfigurados, sem funcionar da forma correta. Há energias negativas espalhadas entre os chakras. A outra figura do lado direito mostra os chakras funcionando de forma correta, certo? Claro que se a pessoa não mudar os seus hábitos, sua forma de encarar a vida, o modo de agir com as pessoas, digo, se for negativa, os chakras voltarão a ficar ruins novamente. Bom, obrigado por vocês estarem aqui comigo. Espero ter transmitido o ensinamento que vocês procuravam e espero poder contribuir para que vocês possam atuar na vida das pessoas visando a cura do espírito e da matéria. Tem outros cursos na plataforma que possam ajudá-los a complementar os tratamentos que vocês desenvolvem ou que ainda venham a desenvolver. Obrigado a todos vocês, que Deus nos proteja e que Jesus nos cubra.